Olá! Vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais fundamentais da língua inglesa, que é a forma como o idioma enxerga o tempo presente. E olha, não é uma visão única, não. São, na verdade, duas perspectivas bem diferentes, quase como duas lentes que a gente pode usar para descrever a realidade. Uma que foca na permanência e outra no que é imediato. Pois é, a grande questão é essa: como é que uma língua dá conta de expressar com precisão tanto aquilo que é constante, que é fato, quanto aquilo que está acontecendo agora, nesse exato momento? E é aí que está a genialidade do inglês, sabe? Ele nos dá essa escolha de foco, essa decisão sobre qual aspecto da realidade a gente quer destacar. Então vamos começar pela primeira lente, a da permanência. Essa é a visão de mundo que o Present Simple nos oferece. Pensa numa perspectiva de estabilidade, de rotina, de verdades universais. O Present Simple é basicamente a ferramenta para a gente descrever a arquitetura do nosso mundo. É com ele que se definem os fatos, os estados de ser, as condições que duram, ou seja, tudo aquilo que forma a base estável da realidade. Quando se quer afirmar uma verdade ou um hábito, é a lente do Present Simple que comunica essa ideia de algo constante, imutável. E o legal é que a própria língua nos dá umas pistas para identificar essa permanência. Os advérbios de frequência, por exemplo, eles funcionam como sinalizadores, quase como umas placas de neon que apontam para uma rotina, para um hábito. Eles estão ali para reforçar que aquela ação não é um evento isolado, mas sim parte de um padrão que sempre se repete. Olha só este exemplo. Maria translates texts into Spanish. A mensagem aqui vai muito além do momento atual. Não estamos falando do que a Maria está fazendo neste exato segundo, e sim da profissão dela. Um fato, uma condição permanente na vida dela. O verbo ali, na sua forma mais simples, carrega todo esse sentido de estabilidade. Ok, agora vamos trocar de lente. A gente vai sair daquela visão mais panorâmica, da permanência, para dar um close-up no momento. Essa é a lente do imediato, o território do present continuous, que captura a realidade em pleno movimento. A diferença é crucial. Se o present simple descreve o que é, o present continuous descreve o que está sendo. Ele serve para as ações em curso, para processos que ainda não acabaram, para situações que são, por natureza, temporárias. É de fato a gramática da ação se desenrolando bem na nossa frente. E assim como a outra lente, esta aqui também tem seus sinais. Expressões de tempo como now, at the moment ou today servem para ancorar a ação num período bem específico e limitado. Elas são como um holofote, sabe? Iluminam uma atividade que tem começo e, muito provavelmente, um fim próximo. E a diferença fica muito nítida com este outro exemplo. João is updating the family telephone directory. A estrutura is updating nos coloca bem no meio da ação. É um processo que está rolando, já começou, mas ainda não terminou. É uma condição totalmente transitória, ou seja, o exato oposto da profissão permanente da Maria. Então, o ponto crucial é este. A terminação ing, junto com o verbo to be, é o verdadeiro motor dessa estrutura. É o sinal gramatical que não deixa dúvida, que acende a luz de atenção. Estamos olhando através da lente do imediatismo, observando uma ação em pleno vapor. Bom, já exploramos as duas lentes separadamente. O próximo passo, claro, é colocar uma do lado da outra. Porque nessa comparação direta que a distinção fica mais afiada e que a escolha entre uma e outra se torna uma decisão consciente, estratégica mesmo. E olha como fica cristalino quando a gente põe as duas lado a lado. De um lado, a permanência, fatos, hábitos, com a forma base do verbo como sinal. Do outro, o imediatismo, ações em progresso, com a combinação do verbo to be mais o ing. Essa é a dualidade fundamental do tempo presente inglês. E aqui entra um detalhe fascinante. Porque, embora essa divisão pareça bem clara, as duas lentes podem sim, em alguns contextos, ser apontadas para o futuro. Isso mesmo, tanto o present simple quanto o present continuous podem ser usados para falar de planos e eventos futuros, criando uma ponte entre os tempos. Isso só mostra a flexibilidade da língua, né? E tudo isso nos leva então ao ponto central desta nossa análise, o imenso poder que a perspectiva gramatical nos dá. A grande lição, no fim das contas, é esta.
Dominar esses dois tempos verbais vai muito além de só decorar regras. Trata-se de entender que, ao optar por um ou pelo outro, estamos fazendo uma escolha consciente de como enquadrar a realidade. A gente decide se quer apresentar um evento como um fato imutável ou como uma cena acontecendo, em movimento. Fica então a reflexão final. Ao comunicar algo no presente, qual lente usar? Aquela que congela o tempo para revelar uma verdade que dura ou aquela que aperta o play para mostrar a vida acontecendo? A escolha, como a gente viu, define a própria natureza do que se quer dizer. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.